A paz do Senhor Jesus. Hoje é aniversário do nosso pastor Hugo. E eu estou passando aqui rapidinho para dizer, pastor Hugo, a IDP te ama. A IDP Parnamirim te ama. Eu quero agradecer a você por estar nos conduzindo da forma que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Nós somos gratos a Deus por ter você como nosso pastor. Continue do jeito que você é, da maneira que você faz. Continue sendo a pessoa que você é, uma pessoa de opinião, uma pessoa de pensamento positivo e uma pessoa que está sempre disposta a ouvir os outros e toma para si todas as ideias que enviam para você. Continue desse jeito. A IDP ela tem muito que crescer e nós vamos crescer junto com você. Parabéns. Felicidade, que nesta data você receba tudo que o teu coração almeja. Eu tenho certeza que além do que você pede, Deus ele tem preparado esse presente para a tua vida. Meus parabéns, meu amigo. Eu posso dizer, eu tenho um pastor que é meu amigo. Eu lhe amo, minha casa lhe ama. A IDP Parnamirim lhe ama. Recebe o meu abraço e o abraço de toda a família IDP nesta noite. Parabéns, felicidade, curta bastante esse dia de hoje. Você merece nada além de tudo. E nós estamos aqui para o que você precisar. A IDP está pronta para lhe ouvir, para lhe atender e para continuar lhe ajudando. Parabéns, felicidade. Nós te amamos. Um beijo no seu coração. Hoje os parabéns é para o pastor Hugo, nosso pastor, que nos acolheu quando nós chegamos aqui. Eu e minha esposa nos acolheu e nos deu ânimo, porque só Deus sabe como a gente chegou aqui. E hoje os parabéns para ele, né? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que conversa, escuta e dá os melhores conselhos, pois os melhores conselhos sempre vão ser aquele que vai puxar a minha e a sua orelha, sempre vai ser aquele para a gente melhorar, digamos assim. Se for um conselho bom, tipo de, não, você tá certo, vai nesse caminho que vai dar certo, desconfie. O pastor Hugo não é desse tipo. Se ele vê alguma coisa que ele percebe-se que a pessoa precisa, ele vai e fala mesmo. E é isso que eu gosto do nosso pastor, a integridade. E por isso que eu estou aqui fazendo essa pequena homenagem para ele, não só eu, né, mas todos os participantes. E os parabéns é para você, pastor. Que Deus lhe abençoe, você e sua família, que te dê muitos anos de vida, que o senhor possa estar com a gente, congregando por longos e longos anos. Esse é o meu desejo, pastor. E nos pastoreando. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Para todos. Hoje eu vim falar um pouco do pastor Hugo, né? Pastor de Leões. É um pouco difícil para mim estar chamando ele de sempre pastor, porque eu sou acostumada a chamar ele de Hugo, né? Falar do pastor Hugo é incrível, né? O que Deus faz na vida da gente, né? Coisas que a gente nem imagina, ele faz, né? Eu conheço o Hugo desde quando acho que eu tinha uns 10 anos, se não me falha a memória. Eu tinha uns 10 anos quando eu já conhecia o Hugo, né? O Hugo era aquele menino ré que sempre estava na casa da avó, junto com a ruma de irmão. A avó dele morava perto da escola a qual eu estudava, né? E tinha uma mercearia. E ali, a gente sempre, quando ia para a escola, né? Ele estava lá, aquele menino ré, junto com a ruma de irmão, né? Aquele menino cheio de irmão. Lá em Irmã Dorinha, né? Que é a avó de Hugo. E depois eu fui morar em Caicó, né? E quando eu volto de Caicó, né? Ali eu começo a conhecer os jovens da Igreja de Cristo, né? Com a meu tomava de conta. E ali a gente se reencontrou novamente, né?
O Hugo fazia parte ali também dos jovens, né? Junto com a Micaela, né? Então, nós era tudo do mesmo ciclo, né? Tudo da mocidade da Igreja de Cristo. E ali nós ia para montes, ia evangelizar, entrava dentro dos matos, né? Que ali antigamente era tudo mato, só granja, né? E nós saía para evangelizar junto com o Hugo, né? O Hugo saía na frente com o violão e nós louvando atrás, Milko fazia aquele sopão, né? E ali passamos por muito tempo ali evangelizando o pessoal. Hoje em dia tem uma igreja de Cristo na área verde, mas antigamente não tinha. Quem começou a obra ali evangelizando foi a gente, junto com o pastor, a gente andando ali. Quem imaginaria, né, que ali hoje em dia ia ter uma igreja e que hoje, né, Hugo ia pastorear, né? Me pastorear, né? Hugo também, Hugo e Micarla também foi um dos que acobertavam o meu início de namoro com o Cleni, né? Eles ficavam ali fazendo aquela proteção, né? É muito engraçado. Foi muito bom, foi tempos muito bons, né? E tudo aquilo dali foi Deus preparando, né? Deus estava preparando o Hugo para futuramente estar onde está hoje, né? Tudo foi um preparo de Deus, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Hugo, pela vida de Micarla, né? A pastora Micarla, eu tenho que aprender agora a chamar pastor e pastora, né? Louvo a Deus pela vida de vocês dois são bênção, né? Que Deus possa lhe dar muitos anos de vida, né? Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, sabedoria, discernimento, né? Que Deus possa lhe fortalecer mais e mais, né? E estamos aí, né? Na obra para ajudar, né? Ajudar no que for preciso, né? Deus continue abençoando grandiosamente a família de vocês, viu? Tchau. Olá, povo de Deus, aqui quem fala é o pastor Reginaldo Júnior. Permita-me que eu me apresente melhor. Meu nome é Reginaldo Moreira da Silva Júnior, sou pastor pela Igreja de Deus da Profecia. Estou me apresentando pois eu sei que a Igreja de Parnamirim ela tem recebido novas pessoas e talvez você não me conheça ou talvez já tenha me conhecido em outro tempo e eu não lembro, ou você vai lembrar agora. E hoje sou também supervisor do Rio Grande do Norte, aliás, desde 2018 sou supervisor, e hoje não resido mais no Rio Grande do Norte. Estou aqui na cidade de Castanhal, no estado do Pará. Vim aqui em missão, a igreja me enviou para cá, para mim estar cumprindo essa missão aqui de cuidar das igrejas da profecia também aqui no estado do Pará. Porém, eu prossigo ainda como supervisor da igreja. E fui também pastor durante 15 anos aí em Parnamirim, né? Seguindo agora somente como supervisor do estado do Rio Grande do Norte. Mas hoje, após a minha apresentação, venho aqui para estar falando sobre o pastor Hugo, né? Hoje dia 14 de maio, e não tem como a gente esquecer essa data, porque ele fala durante o ano inteiro, né? Que foi a data do aniversário dele. Todo aniversário que a gente batia palma pessoal aí, ele sempre falava a data do seu aniversário, né? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, vou falar aqui e depois eu explico o porquê, né? O Hugo, ele me impulsionou a quebrar um altar, e eu quebrei um altar porque o Hugo me impulsionou. Os fortes vão entender, eu falo já. E falar do pastor Hugo, eu não tenho muito o que falar. Por quê? Ele está no início, ainda vai para 1 ano de pastorado, então eu não tenho muito o que falar do pastor Hugo. Mas porém, do amigo Hugo, sim, certo? Do amigo Hugo eu tenho o que falar. Como eu disse, passei 15 anos aí. E nesses 15 anos, acredito que o Hugo deve estar conosco em definitivo há 13 anos, eu acho mais ou menos, isso aí. Mas eu sempre tive contato com ele desde o início que eu cheguei aí, né? Conheci ele de uma forma inusitada, mas Deus nos apresentou e deu certo. E o Hugo sempre foi um bom companheiro, né? Viajamos bastante, fizemos a obra junto, né? Estive na casa dele e eles nos receberam sempre muito bem. Sempre fomos bem recebidos lá, nos momentos difíceis, momentos alegres, sorrimos muito, comemos muita manga junto, né? Então foi tempos bons, né? O Hugo sempre foi esse companheiro de ministério, né? Esteve conosco
e nós viajamos bastante. Fizemos até uma viagem, nossa primeira viagem a Minas, é que ele foi no Ford Ka pequenininho, que eu não acreditei que ele iria, mas ele foi, e essa viagem ficou até marcada, nós até deixamos um rastro, só os fortes entendem. Enfim, por isso que eu disse que seria mais fácil falar do amigo Hugo. E vou explicar a vocês agora, para o vídeo não ficar muito longo, o porquê que ele me impulsionou a quebrar um altar. Finalzinho de 2023, mais precisamente novembro, nós fizemos uma reforma na igreja de pintura e rebaixamos o altar. E eu estava num momento muito para baixo, muito difícil mesmo. E Hugo foi o cara que me impulsionou a fazer toda essa reforma aí, a pintura, e a gente mexeu no altar também. E tá aí, né? A igreja estava entregue pintada, a igreja com o altar rebaixado, e fizemos todo o reparo que foi necessário. E aí ele que me impulsionou a quebrar o altar, e nós rebaixamos o altar, e hoje é o altar que vocês utilizam. Então, o que eu tenho para falar de Hugo é que ele é um companheirão, é um cara que esteve do meu lado em muitas situações. Hugo, muito obrigado, tá certo, por tua companhia. Deus te abençoe, parabéns para você, tá certo, que o Senhor esteja no comando de todas as coisas. E você sabe, precisando do amigo aqui, chama. Deus abençoe vocês. Um abraço e um cheiro para todos.